estamos aqui com mais um episódio do Irlanda Talk Show Podcast. Meu nome é Daniela Honório, eu sou mentora e consultora de carreira e também host do quadro Trabalho no Exterior. E hoje a nossa convidada excelentíssima é a Laís. Gente, a Laís é professora de inglês aqui na Irlanda e ela vai contar pra gente como que foi essa história dela. Ela veio como intercambista, acabou dando aula aqui, ainda com visto de estudante até hoje, ainda fazendo mestrado e tudo mais, mas dando aula. Então, é uma história bem legal se você tem interesse em saber mais sobre como, né, dar aula de inglês aqui ou, né, migração de carreira também, porque ela veio de uma carreira que não tem nada a ver com professora de inglês, minha gente. Então, fica até o final, já curte, compartilha, ativa o sininho para receber notificações. Laís, muito obrigada por acertar o nosso convite e estar aqui hoje. Foi meio difícil, né, a gente conciliar aí os dias e horários, mas hoje estamos aí. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você. Laís, conta pra gente essa história. Tipo, assim, tu veio pra Irlanda como intercambista, como que foi essa questão de tu começar a dar aula aqui? Tu já dava aula no Brasil ou tu tinha outra carreira no Brasil? Como é que foi? Eu já dava aula no Brasil antes de eu vir. Uhum. Em 2018 eu tive essa migração definitiva, porque eu era advogada antes. Sim. E eu decidi que eu só iria dar aula de inglês, porque eu até então estava conciliando ser advogada. Caraca. E dar aula de inglês. E como que foi essa mudança, assim? Olha só, gente, ela era advogada no Brasil, né? Só pra enfatizar isso, porque eu acho que às vezes uma pessoa tá na área de direito também e não enxerga que tem inúmeras outras possibilidades, assim, né? De, sei lá, migração, mudança, fazer outras coisas que não tem nada a ver. Como que foi essa tua mudança? Da onde que surgiu isso? Cara, eu quero focar só no inglês. Na verdade, eu sempre quis ser professora de inglês. Desde 15 anos de idade, quando eu estudava inglês, eu estudei inglês no Brasil, né? Nessas franquias que a gente tem lá. Sim. E na época eu tinha essa certeza, mas até por influência externa, assim, questão de pai e mãe falando, eu acabei fazendo direito. Comecei a fazer a faculdade de letras na época, né, na UERJ, e saí, porque não dava para fazer as duas. Minha mãe, termina o direito. Eu queria isso. Queria terminar letras. Queria ser professora. E no Brasil, você sabe que tem também essa questão. Vai ser professor, você vai morrer de fome. Você não vai conseguir... Todo mundo fala isso. E a gente acaba que tem uma visão negativa, né, da profissão. Embora seja uma profissão bem relevante. Sim, sim. Então, essa questão também era de muito peso, né? Que a gente tem uma questão, às vezes, muito de status. O que eu acho que aqui é muito... não é tão... Aqui não tem isso, não. Não é uma questão que a gente tem esse highlight, né? Não. Você trabalha, você tem que viver e você eu acho que aqui tu ser professor é muito bem visto aqui na Irlanda, cara. Sim, ainda mais por essa questão mesmo do intercâmbio. É uma profissão que é muito... que eles precisam muito. Exato. E tem uma questão de vaga muito grande. Uhum. Né? Que no Brasil, às vezes, as pessoas ainda estão lutando. Eu acho que o professor sempre tem como ser contratado. Depende de onde você está procurando. Sim. Mas no Brasil ainda é menos que aqui, porque aqui tem uma oferta de vagas que é muito grande. Aham. E E aí acabou que terminou direito. Terminei o direito, eu peguei a OAB. E na época, quando eu peguei a OAB, isso foi 2000... tem 10 anos, 2013. Nossa. Louco, né? 2013, eu peguei a OAB, eu falei assim, agora eu vou fazer o que eu quero, eu vou ser professora de inglês. E aí eu me inscrevi, né, numa franquia lá e me chamaram, porque eu até então decidi voltar para a UERJ. Eu tinha trancado, eu voltei, eu falei, eu vou ser professora de inglês. Uhum. E não consegui terminar o bachelor, que eu falei, cara, não vou estudar mais 4 anos e meio, eu não aguento mais estudar. É mentira, né? Porque a gente não para de estudar. A gente não para de estudar, mas chega uma hora que cansa mesmo. Eu acho que como professor você já aceitou que você vai estudar até morrer. Sim. Não tem mais como. Uhum. Mas enfim, eu acho que... É que quando tu é professor, tu tá naquele meio acadêmico, né? Tipo assim, pra forever, tu tá naquele meio. Parece que aquilo faz parte de ti, tanto a parte de ensinar quanto a parte de estudar. Tem que fazer, né? Eu acho que faz parte mesmo. E o professor tem que ter essa vontade de continuar estudando para você melhorar na profissão. Uhum. E eu acho que a gente nunca sabe de tudo. Com certeza. E os alunos trazem muitas informações pra gente, né? Uhum. Aqui mesmo, dentro de um programa de intercâmbio, você vai lidar com gente que é engenheiro, que fez, sei lá, comércio exterior, com pessoal que vem de diversas áreas que estão aprendendo inglês. Sim. Então, nisso, você vai trazer diferentes assuntos, você tem que trazer diferentes assuntos para dentro da aula. Então, você tem que continuar estudando. Uhum. Não tem que... porque você não vai falar só da questão do dia a dia, você tem que começar a integrar o que eles já tiveram contato. Sim. Então, você sempre vai estudar questões que não são da sua área. Você vai falar de Elon Musk, você vai falar de IT, AI, você vai falar tudo, né? Não tem como. É para trazer interesse também, né? Sim. Pro aluno. Porque só pra galera entender, hoje tu deu aula, né? Pra intercâmbio.
né? Para escolas de inglês para quem tá fazendo intercâmbio, né? Isso, eu vim como intercambista e até pegar a documentação, né? Naquela época aí tive um trabalho daquele cash in hand, quem não teve, né? E daí eu entrei para dar aula. Legal. E aí eu comecei a dar aula depois de 3 meses aqui. Aí eu comecei a dar aula. Depois de 3 meses aqui. Já veio com inglês bem fluentão, então, né? Eu entrei para fazer o IELTS, que a minha intenção já era para fazer o mestrado. Então, eu me inscrevi para fazer o IELTS, para tirar, né, a certificação o certificado de proficiência. E daí entrar para depois tentar o mestrado. Então, eu já tinha o inglês avançado, né, para fluente. Sim. E só precisava da certificação, né, do certificado. Né, sim. Gente, se eu falar errado em português, eu só falo inglês o dia inteiro, 24 horas por dia. Não tem problema, eu também falo um monte de coisa errada. Às vezes esquece as palavras. O português está falhando. Sim. E o meu noivo, ele não é daqui. Então eu falo... Então é 100% inglês. Só inglês, o tempo todo. Sim. Enfim. Aí nessa questão... E aí tu tirou esse certificado e começou a dar aula? Eu tirei... então, dentro desse... eu já vim... Porque eu vim em 2021. E aí, estava saindo dessa pandemia. Eles tiveram a migração dentro da Cambridge para oferecer esses certificados, que são certificados de professor, que é o nível inicial, que aqui eles chamam que é o KICY Level 5, que é o que a gente chama de CELTA. Tem outros certificados no mundo, assim. Esse certificado seria o certificado oficial da Cambridge para você iniciar a sua carreira internacional. Olha, isso é importante a galera saber, viu? Tu pode repetir o nome desse certificado, por favor? Sim, é CELTA. CELTA. É CELTA, CELTA. Da Cambridge. Da Cambridge, que é o Level 5. Interessante. E depois, dentro desse certificado... Então, seria como... o primeiro teacher training, né? Seria o primeiro curso de teacher training, de treinamento para professor, dentro da Cambridge. E aí, esse curso tu fez um site, assim, ou online? Quanto tempo dura? Como que é? Eles têm cursos que são oficiais, porque tem que ser escrito, tem que ter professor oficial, né? Que são os CELTA Tutors. E eu fiz pelo Brasil. Só que como estava na época de pandemia, né? Que a gente estava tentando ali entender o que está acontecendo, eles mudaram para o online. E começou a ser... oficial, você poder fazer online, porque antes só tinha de forma presencial. Hoje em dia você tem online. Então, peraí, deixa eu entender. Então, tu fez isso antes de vir pra cá? Então, eu comecei em agosto, porque eu não fiz o full-time. Eu fiz aquele part-time, né? Então, eu fiz... não fiz a metade, né, do tempo, né? Você não precisa fazer todo dia. Só que você tem que estar ao vivo nas aulas. Então, as aulas eram live classes. Sim. Então, as aulas eram ao vivo. Você não pode faltar. Sim. E eu comecei em agosto. Eu vim pra cá em novembro. Foi quando eu vim. E aí eu terminei em dezembro. Então eu já estava nesse processo de migrar. Isso foi em 2021. E aí o meu certificado saiu em janeiro. E eu comecei a dar aula em fevereiro. Caramba, olha só, gente. Olha só, quem tá no Brasil, que já dá aula de inglês ou tem essa vontade, né, de dar aula de inglês, já tem inglês fluente, tem essa facilidade. Tem gente que tem facilidade, né? Sim. Com línguas e tal. Cara, tu faz esse certificado, tu chega aqui com muito mais facilidade como intercambista. Tu chega aqui e ainda porque pode trabalhar part-time, né? Qualquer intercambista pode trabalhar part-time. Então, tu chega aqui e já já começa a dar aula. Cara, isso é muito maravilhoso pra quem para quem já vem com inglês fluente. É muito bom. Quem tem um nível de inglês e você quer começar a ser, né? Se você tem essa vontade de ser professor, eu hoje, por exemplo... Aqui, um dos requisitos, normalmente, que eles pedem na Europa é você ter bachelor. Então, o bachelor você não precisa descartar. Só que você não vai conseguir dar aula aqui sem o CELTA. Na Europa, você vai precisar do certificado CELTA. Sim. Então, eu já vinha pesquisando antes de chegar aqui. E eu falei, o que eu preciso para migrar para lá para ser professora? No final, tem que fazer uma prova? Você faz assignments, são 4 assignments, né? E vão ser 1000 palavras de assignment. Na época foi uma questão assim que eu migrei, né, do escrever para português, ok? Mas para começar a escrever muito em inglês. Então era um challenge. Sim. E você tem 4 ou 8, agora eu não vou lembrar certo, mas são teaching practice. E aí você tem que dar aula, né? E você vai desenvolvendo. Aí você tem o teaching practice 1, você vai fazendo de acordo com todos os professores que estão aqui fizeram. Ei, deixa eu te contar, tu sabia que
Porque eu cheguei aqui e tudo, né? Então, eu não estudei muito tempo full time, assim, como estudante, sabe? Mas porque eu não precisava. Mas eu queria continuar estudando porque eu precisava aprender inglês. E aí tem uma escola aqui, agora eu não vou lembrar o nome, cara, mas tem uma escola que tu deve saber, talvez, que eles dão aula de graça porque os professores estão aprendendo a dar aula, sabe? Cara, eu ia lá 2 vezes por semana, era muito bom. E assim, as aulas eram mal legais, eram boas as aulas, porque eu acho que, inclusive, os professores, porque tinha gente lá atrás avaliando os professores. Exatamente. Entendeu? Então devia ser esse pessoal desse curso. Então, tipo assim, eles davam uma aula super boa, porque eles estavam sendo avaliados, sabe? Às vezes melhor do que se não tivesse, né? Melhor se não tivesse, exatamente, eu ficava de cara. E, cara, eu conheci um monte de gente lá, legal, sabe? Fiz amizade naquele curso. Era de graça. E, eu fiz curso lá, foi muito bom. Sim, não, isso é realmente, a gente tem que dar... Provavelmente você estava dentro dessa turma, a gente busca voluntários, são aulas reais. Sim. Dentro aí você vai pegar de acordo com o nível. Na época, eles deram um nível low. Como é que era? Será que ainda tem isso? Ainda existe? Com certeza, com certeza. Olha aí, gente, procurem por... né? Porque às vezes tem muita gente que já tem passaporte, tipo, não precisa estudar full time. Sim. Então vai lá e faça a aula de graça. Ou até você que precisa estudar full time, mas quer dar um boost, quer estudar mais ainda. Você pode se voluntariar. Tipo, às vezes a pessoa trabalha, sei lá, só sexta, sábado, domingo, né? Quem trabalha em hospitality aí, tipo, restaurante, bar, né? Sim. Então tem o resto da semana livre, vamos dizer assim. Cara, vai lá estudar. É porque lá é só 2 vezes por semana, eu acho. Ou é uma, não sei. Não é full time, igual o curso que a gente tem que fazer quando chega aqui. E você teve diferentes professores, né, na época? Diferentes. Inclusive, na mesma aula tem, tipo, sei lá, uns 4, 5 professores participando. Exatamente. É exatamente isso, porque cada professor vai abordar um skill. Isso. Né? Você vai fazer um listening, ou você vai fazer speaking. Não, dividido. A aula é bem dividida. E sabe outra coisa que é muito bom também? Como tem um monte de professor na sala, tu tem um suporte tipo one-to-one, sabe? Porque, cara, tem um professor dando aula, tem um monte de professor ali. Aí chega na hora do exercício, o professor senta na tua frente, faz o exercício contigo, sabe? Tipo, te explica. Sabe quando precisa de um... Tem um tutorial ali, né? De um tutorial, exatamente. Tipo assim, ó, professor, como que mesmo que eu faço essa frase aqui? Essa frase que tá certa? Daí ele já fala, olha, não, faz assim, não é assim, tal. Tu já vai aprendendo na hora, muito massa. É muito interessante. Eu não fiz de forma presencial, né? As minhas aulas foram online. Eu acho que também tem essa oferta online, se você procurar, pelo Brasil também. Legal. Porque você vai sempre precisar, então você precisa dos alunos voluntariados, né? Pra você conseguir dar aula. Exato. E é exatamente isso, é uma aula normal. Normal? Você vai seguir um curso normal e você é observado e dali você é avaliado. Isso. E aí eles vão, tem que diminuir, né? Dentro de alguns aspectos, teacher talking time. Você vai ter que falar um pouco menos para deixar o aluno falar mais. Então, tem vários critérios que você é avaliado ali para você desenvolver o teaching practice, né? Que seria exatamente desenvolver esse seu treinamento como professor. E o que a gente não tem normalmente no Brasil. E eu vou te dizer que normalmente os cursos de bachelor, eles não trazem esse treinamento prático. Não, por exemplo, o CELTA, ele diz, é um curso inicial. Então, você faz esse curso inicial, você vai aprender a dar aula. Você sabe como formar uma aula. E supõe que você tem algum conhecimento prévio. Você tem que ter, pelo menos, avançado para C1, C2, né? Sim, claro. Para você dar aula. Então, você tem esse conhecimento prévio da língua. Porque ele não traz essa abordagem teórica como traria no bachelor. Então, normalmente, quando você precisa de vaga, você precisa, normalmente, de um bachelor e o CELTA como professor. Quando tu fala bachelor, é o quê? Essa faculdade de letras? Pode ser qualquer bachelor. Qualquer um? Qualquer bacharelado, né? Qualquer bacharel. Pode ser business. Pode ser business. Caraca. Tem local, por exemplo, de contratação que eu sei, por exemplo, Dubai. Dubai, eles normalmente vão te chamar... tem lugar que ele vai precisar. Olha, eu quero um professor com certificado, com bacharelado em letras, em inglês, em linguística, e o CELTA. Entendeu? Vai depender, então. Mais o certificado de proficiência. Entendi. Entendeu? Mas aí, depende. Aqui na Europa, eles aceitam qualquer bachelor. Porque o meu bachelor mesmo que eu terminei é de direito, né? Que eu terminei, aí foi a questão de eu decidir pro mestrado de inglês, né? De fazer o teaching, porque o meu bachelor mesmo, eu não aguentava mais fazer o bacharelado. Sim. Acabei fazendo no direito. Ei, agora a pergunta que não quer calar, porque eu tô bem curiosa pra saber. Quando tu virou professora aqui em escola de intercâmbio, tu é brasileira? Sim. E, de certo, tu deu aula pra um monte de brasileiro? Não rolou um negócio assim, tipo, ela não é nativa, ou é professora brasileira dando aula para brasileiro, não rolou nada disso? Com brasileiro, não. Com brasileiro, não. Eu vou te dizer que, às vezes,
Porque, às vezes, o tratamento de você chegar aqui, quando você chega, é uma questão muito agressiva, né? De você estar vivendo outra cultura. Então, eles se sentem, às vezes, até acolhidos. Sim, entendeu? Sim, Ele sente assim, olha que legal, nossa, uma professora brasileira, ela vai entender o que eu falo. Da hora, entendeu? Hora. E isso aconteceu muito na questão de, tipo assim, os Spanish speakers, né, que é o pessoal que fala espanhol, e os brasileiros são muito, eu achei muito tranquilo. Isso é legal. Legal. O brasileiro, eu acho que o brasileiro em si é muito acolhedor, né? É muito acolhedor, Mas assim, eu vejo que tem muitos brasileiros, assim, por exemplo, que procuram escolas que não tem brasileiro, sabe? Tipo assim... tipo, eles querem escola que... Qual que é a escola que tem menos brasileiro? Às vezes, sabe quando tu vai fazer cotação de intercâmbio? Antes de tu vir pra cá e tal. Tipo, tem gente que pergunta isso, né? Tipo, qual que é a escola que tem menos brasileiro? Ou qual que é o lugar que tem menos brasileiro? Qual que é o país, né? Que tem menos brasileiro? Então, muitas vezes os brasileiros querem ir pra lugares que tem menos brasileiro. Pra ter aquela imersão, tipo, na cabeça, né? Mas todo lugar que tu chega, tu vai fazer amizade com brasileiros. É impossível, mas, enfim, é outra coisa. Mas quero dizer assim, às vezes, por isso que eu fiquei curiosa. Será que não rolou assim, tipo, poxa, eu vim pra Irlanda estudar e a minha professora é brasileira, sabe? Assim? E eu vou te dizer que é mais comum do que parece, né? Eu trabalhei com outros colegas também que são professores brasileiros. Tem outros brasileiros aqui que já estão em cargo de gerência, né? Como assistente da diretoria, e é uma questão que a gente está aqui, né? O brasileiro está na Irlanda e a gente está tendo alguns locais que geram uma questão mais, não sei se seria dominante, a gente está tendo uma posição legal dentro da Irlanda agora, né? A gente conseguiu alcançar. Sim. Mas eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque essa questão de que eu vou para uma escola que não tem brasileiro, tudo bem, eu acho legal ter essa mistura, né, de background, essa mistura de nacionalidade, porém, até que ponto eu não estou delegando a minha responsabilidade como estudante para a escola. Exatamente. Entendeu? Claro que também... Porque é a tua responsabilidade aprender, independente se tem brasileiro ou não. Né? E eu acho que isso seria muito legal se todo mundo conseguisse se comprometer dessa forma, assim, então vamos nos ajudar, já que você é muito mais fácil. Exato. Eu acho que é muito mais fácil no início, principalmente. Já que você me entende, como é que eu falo? Então vamos junto, entendeu? Acho que tem que ter mais essa questão dessa mentalidade, que o brasileiro tem essa tendência, não, por causa disso. A gente às vezes quer delegar uma responsabilidade que é simplesmente nossa. Exatamente. E nossa, isso acontece em tudo na vida, né? Eu acho. A gente tem essa mania de querer delegar responsabilidade pros outros. Mas tu não fez isso pra mim. Mas tu não me ensinou aquilo. Mas tu não blá, blá, blá. Não, cara. Exato. Né? Vamos aprendendo. Passo a passo é uma evolução, um passinho de cada vez, exatamente. Não, pode falar. Essa questão também, eu acho que você se torna muito vulnerável, né? Sim. E aí, a questão de delegar, eu acho que vem devido a essa vulnerabilidade mesmo, né? Do aluno, porque, cara, eu tô num país, eu tinha uma outra profissão, e aqui eu começo fazendo, qualquer coisa, eu preciso de um emprego. E aí eu já me sinto mais, assim, para baixo, né? Porque eu já não tô numa posição confortável. Sim. Então, você tem que lidar com toda essa questão emocional invisível, embora seja muito visível, né? Dentro da sala de aula. E aí eu acho que essa questão de você delegar vem a partir disso também. Devido a isso, porque você tá muito vulnerável nessa posição. Total. Aí quando você começa a sentir lá, eu consigo falar. Chega lá no nível intermediário e você tem essa ideia. Menina, eu tô falando, olha só, eu consegui mudar meu emprego, tô num emprego melhor. E aquilo vai te trazendo mais confiança e eu acho que aí você volta a seu protagonismo. Sim. Então, eu acho que tem essa fase dentro do intercâmbio com mesmo. certeza tem. Tem aquela fase que tu se sente um bebê, né? Como se tu tivesse nascido ontem, de novo. E não nasceu? Nasceu. Realmente é um renascimento. Exato. E acabou nascendo, né? É pior que é verdade, é um renascimento. Eu vejo isso, que tinha... Mas assim, aí eu vejo as pessoas também que às vezes com uma questão muito mais forte, assim, de família, ou de você ter uma religião, alguma coisa que te segura mais, a pessoa tem... Porque você tem que ter um emocional forte. Total. Mas é pra todo mundo, né? Tem que ter. Aqui tem que ter... Eu passei por isso também, até a questão da sala de aula. Tinha dia que eu chegava e falei assim, gente, eu tô triste. Por quê? Tá sentindo saudade da família. O clima é muita coisa envolvendo, né? Sim. E a gente, ali na sala de aula, é tudo muito visível. E aí tem essa questão, né? A culpa do professor de alguma coisa. Se não é culpa minha, é de quem? Foi o que você falou. É de alguém. É de alguém. Tem que ser de alguém. Sim. E aí eu acho que do clima, é do não sei o quê. O clima tem uma parcela de culpa, vamos ser... Não, é real. É real. O clima tem uma parcela de culpa, mas não é... Tu não pode jogar a culpa toda no clima, já pensou? Não. Eu não dei certo na Irlanda porque o clima é horrível. Mano, dá licença. Você sabe que um dia,
lá no trabalho, assim, entrei no elevador, um amigo meu irlandês, ele falou, como você tá, tal. Aí eu peguei e falei assim, tô bem, não sei o que, pô, mas o clima, não sei o que. Cara, eu acho que ele já ouviu tanto a galera falar isso, que ele falou assim, mas a gente não fez publicidade pro clima. Né? A gente não fez publicidade falando disso. Ninguém tipo falou assim, que aqui é sunny. Tipo assim, ele falou, mano, você veio porque você quis. Exato. Aí, tipo, mano, eu falei assim, cara, não vou mais reclamar. É uma escolha minha viver nesse clima, então é isso. Exato, cara. A gente pode ir pra qualquer lugar. Exato. Né? A gente pode ir pra Espanha, pra Portugal. Você pode migrar para qualquer lugar. Eu acho que a Irlanda traz essa questão também de ter muito brasileiro. Você até, eu vou para Irlanda, né? Porque é uma questão... E às vezes facilita também questão de pagamento. Os locais às vezes são mais caros. Sim. Então você pode ter como um ponto inicial, né? Eu acho que o clima, assim, pra mim, por exemplo, Quanto tempo tá na Irlanda? 2 anos. 2 anos. Eu melhorei agora. Eu não só posso nem falar muito do clima. Eu tô bem melhor agora. Legal. Eu tô há 6 anos aqui e eu ainda não me acostumei. Imagina. E eu acho que eu nunca vou me acostumar com o inverno. O resto, pra mim, é ok. Outono, primavera, verão. Apesar da gente não ter um verão... não é um verão, né? Normal, mas, assim, tô ok com isso, entendeu? Agora, o inverno, pra mim, cara, é barra. Todo o inverno, pra mim, é barra. Tanto que eu tento fugir. Esse ano eu ainda não fugi. Mas ano passado eu fui pro Brasil. Fui pro Brasil em dezembro, voltei a primeira semana de fevereiro, acho. Ou a última de janeiro. Então, deu aquela fugida, sabe? Porque pra mim é barra. E aí também, tipo assim, eu acho que, por exemplo, dezembro vem meu aniversário, vem Natal, vem Ano Novo. Eu sou, tipo, da costa, né, do Brasil, Santa Catarina. Então, tipo, tá todo mundo na praia, tá todo mundo postando, festa, praia, maravilha. E eu tô aqui nessa merda de clima, sabe? Eu super entendo. Ai, cara, que bosta. E eu gosto de dar minhas caminhadas, sabe? Tipo, de manhã e tal. E aí, cara, imagina hoje, por exemplo, como é que tu vai caminhar, cara, com um vento desse? Não, o vento te empurra, né, pra vento, trás. Chuva. Tem uma resistência natural. Não tem como. Tipo assim, é impossível. Cá, não sei como tu não voou. Até o carro, na BR, eu tava É. dirigindo, eu até achei que era alguma coisa no carro, acredita? Pensei, cara, acho que o... Como é que se fala alinhamento do carro? Não sei, acho que tá errado. Ficou mexendo, Porque né? o carro fazia assim, ó. Fazia assim, eu falava, gente, o que tá acontecendo nesse carro? Daí depois que eu percebi que era, tipo, o vento mesmo, sabe? Uhum. Porque teve um momento que eu comecei a soltar o volante pra ver se ele ia reto, ele começou a ir reto, quando o vento meio que parou, assim. Não é o balanceamento, Eu pensei, cara, olha o vento, tá puxando o carro por um lado. Uhum. Tá louco? Não, mas aqui é demais mesmo. E foi legal você ter falado dessa questão de ser da costa, né? Eu sou do Rio. E eu tive essa resistência também. E eu acho que quanto mais você resiste, né? Pior é a sua adaptação. Exato. E eu acho que às vezes você tem que treinar muito a sua mente. Você vai ter que trabalhar muito a sua mente aqui. Total. Pra tudo, né? Você vai ter que treinar muito, assim, e deixar ir. Você tem que ir no flow, né? Porque Exatamente. todo mundo fala, deixa no flow, né? Exatamente. Tem que fazer o que dá pra fazer, né? Então agora, por exemplo, Netflix, meditação em casa, oração, sei lá, pub, vai fazendo o que... Uma cervejinha, fazendo o que dá pra fazer em lugar mais fechado, né? Ou até academia, né? Tipo, por exemplo, no verão eu não vou muito na academia, né? Mas no inverno eu vou mais, porque... Tem que ir, não, né? Não, você tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, então, tipo, eu sou obrigada a ir. A gente vai achando, né, alternativas. Tem que achar, não tem jeito. E hoje, Laís, o que tu tá fazendo hoje? Assim, tu tá dando aula em escola, privada, tá estudando? Não, hoje eu faço mestrado na UCD, em TESOL, que é o mestrado em Teaching. Que normalmente esses mestrados a gente não tem em país... Não tem no Brasil, por exemplo. A gente tem mestrado em inglês, tem mestrado em linguística e não tem o mestrado só do teaching. Legal. Entendeu? Aqui na Europa você tá ficando uma professora top. Agora vai. Agora vai mais que tudo. Legal. Mas assim, é realmente muito... É um diferencial, sabe? Sim. Na carreira aqui também. Porque normalmente eu vejo aqui eles fazem Celta e depois eles fazem o Delta, que seria como se fosse o bacharelado, que é Level 7. Então, você tem a opção, mas os professores que já têm o Delta, eles já estão em outro nível também. Porque, normalmente, você não precisa fazer. Você não precisa, é uma opção. E aí, você com o Delta também chega a cargo de diretoria. Então, você já consegue ir para um cargo de gerência. Que legal. E aí, o mestrado é o Level 9. E aí, você passa... Você não precisa fazer o Delta para fazer o mestrado, eu não fiz o Delta. Porque tu já tem bachelors no Brasil, né? Mas quem não tem, acho que precisa, né? Eu já tenho bachelor no Brasil. Normalmente, a gente já vem com bachelor, né? O brasileiro já vem com bachelor, Sim, normalmente eles vão pedir Celta e bacharelado. É isso. Perfeito. É muito difícil ver quem tá aqui, eles estão sempre com o bacharelado e o Celta. Tá. E aí, se você quiser, você faz o Delta. Mas normalmente quem faz Delta é para ir para cargo de gerência, ou para ir para assistência de diretoria ou para diretoria de estudos, né? Dentro de um curso mesmo de inglês que eu tô falando.
E o mestrado, ele já te abre outras portas, né? Você vai querer trabalhar na área acadêmica, você vai fazer um PhD depois, e você também pode ir para cargo de diretoria, você pode ensinar as pessoas, você pode ser self-tutor, você pode começar a dar aula para professor. Então, ele abre outras portas para você. E para mim, uma questão era muito simples, né? Eu não tenho como ficar sem visto ainda. Então, não tinha outra opção. Eu não tenho como... A minha opção não era fazer o Delta, porque o Delta não te dá visto, ele não é full-time. E essa área não dá visto, ser professor de inglês? Então, isso é uma questão legal, que você acabou de falar. Eles podem dar, porque a gente não tá na lista de inelegível. Do General? A gente pode, no General. Olha, a gente consegue, legal, e o mínimo cara. de salário também consegue abordar. Dentro da lista de inelegível. Só que não é uma questão comum. Eu sei de cursos que dão, que já tive colegas que conseguiram o visto, e normalmente, aí eu vou te dizer uma questão que pode ser... deles entenderem mais. Normalmente, esses cursos são administrados por imigrantes. Ah, os que dão visto. Os que dão visto. Sim, porque eles já estão ali por dentro, né? Sabendo que a às galera precisa e tal. É esse medo, legal, foi o que você cara. falou. Medo, sabe? Eu acho que eles têm o medo do novo. Embora eles tenham uma demanda muito grande e precisa muito de professor. Sim. E eles têm esse medo mesmo. Então, eu não quero me envolver muito com questão de imigração, sabe? Nossa, eu não entendo esse medo, cara. Eu não entendo. O que será que eles pensam? Que vão ser mordidos? Eu não sei realmente. Mas eu senti que é uma questão de medo mesmo. Tipo, será que vai vir um problema? Será que vai vir alguém bater aqui? Então, tem esse medo. A pessoa que é imigrante, que normalmente tem um curso de inglês aqui, ele já sabe mais. Foi o que você falou, ele já tá mais por dentro desse assunto. Então, ele não tem medo de ir lá fazer. De dar work permit pra você. Claro, claro. Normal, pelo menos até foi porque, dentro cara, do que eu vi. General Skills é General Skills. Eu, como mentora, eu já vi vários clientes e outras pessoas que não são clientes entrando pelo General Skills. Exato. Então, se a tua profissão não tá na lista de inelegibilidade. Well done. Inelegibilidade. Se não tá na lista, tu pode aplicar horas. Por que não? É só ir lá olhar, né? Exato. E aí eu vi, tem uma colega que era indiana, ela conseguiu esse work permit, e aí dentro desse cenário, né, de você estar num curso em que as pessoas têm a cabeça mais aberta e são mais propensas a lidar com isso. Que legal, cara. Porque não é uma questão... Agora já não é uma questão de poder ou não poder. É uma questão de que eles... eu vou dar ou não vou dar. Sim. Né? Só que no teu caso, como tu tá fazendo Masters agora, é bom que tu vai ter mais 2 anos pela frente de visto, podendo trabalhar full time. Então tu tá bem tranquila, né? Agora sim. É muito bom. Agora eu tô mais ok. Tu tá num caminho perfeito, assim. Tipo, tu veio, começou a dar aula. Mais ou menos. Só pra falar aqui que tem mais chegando? 3 minutinhos. Ah, tá. Ih, já estão acabando. Então, tu veio, começou a dar aula, começou o Masters, e aí tu já tá terminando o Masters? Não, aqui Começou agora? A gente tem que fazer esse full time, né? E eu comecei agora em setembro, nesse TESOL. Ah, tá. E aí então só acaba em ano que agosto. vem. Só acaba em agosto. E aí tu falou que, porque tu tá fazendo Masters, agora tu não tá mais dando aula em escolas, né? Não, agora eu tô só com aula online privada, né? Legal. Tenho um aluno, já tinha alunos privados também. Legal, aí cara. eu tô nessa aula particular. Cara, muito massa essa tua história. Eu nem sabia também que podia entrar com visto, que tem essa parte do General Skills. Assim, como tu falou, não são todas as escolas que querem dar, mas, cara, não custa tentar, né? Não custa tentar. Então, gente, você quer tentar ser professor de inglês? E outra, eu acho que não só na Irlanda, mas em outros países, eu acho que ser professor de inglês é muito bom, porque, tipo, tu pode ir pra qualquer lugar ensinar inglês. Qualquer lugar. Vai pra França ensinar inglês, vai pra Itália ensinar inglês, vai pra China, vai pra Tailândia, vai pra Japão ensinar inglês, entendeu? Tipo, todo o país precisa de alguém que ensina inglês. Você falou muito bem, Dani. É exatamente isso, assim, essa questão de você ser internacional, né? E depois esse certificado vai te trazer isso mesmo. Você vai assim, nossa, eu posso ir para qualquer local. Sim. Isso é muito libertador, né? Se você busca isso dentro da sua vida, é uma questão de ser libertador. Para mim foi. De sair desse cenário de advogado, de só Brasil. Brasil, tipo, não, quero ir. Posso ir para qualquer lugar. Saiu da bolha, né? Por favor. Saiu da bolha. Muito bom. E se tu fosse deixar agora pra gente terminar, então, nosso chat aqui, que foi muito legal. O que tu falaria, assim, pra quem tá tentando, talvez até migrar, sabe? Tipo, que nem tu tava, né? Como advogada e pensando, será que isso é pra mim? Será que daria certo? Ou pra alguém que já é professor e pensa em ser na Irlanda, o que tu falaria, assim, pra essa pessoa? Pra gente encerrar. Em termos profissionais, você precisa realmente tirar o certificado. E eu acho que você não vai se arrepender, você vai lidar de uma forma diferente, as aulas são de outra forma, a abordagem é diferente dentro do nosso mercado, mas aqui a profissão é muito mais qualificada,
Eu diria que a gente tem... Eu acho que o brasileiro gosta muito de estudar. Eu acho o brasileiro muito dedicado, sabe? Comparado com o pessoal daqui, sim. Eu acho o brasileiro, assim, eu acho que a gente tem tudo para crescer. Mas eu acredito que, na verdade, a sua visão como professor é muito melhor, porque você é uma questão respeitada. E tem uma questão que, para mim, virou muito a chave, foi quando eu precisei dar uma indicação para minha aluna. Ela me pediu uma indicação pro landlord. Eu falei, cara, eu sou uma pessoa aqui que eu tenho que indicar alguém, sabe? Aí eu falei assim, um poder, assim, né? Pois legal. E a primeira pessoa que os alunos vão vir é você, né? Sim, tu é o espelho, né? Exatamente. É o exemplo, tu é o espelho, tudo. No Brasil, às vezes, a gente não entende isso, sabe? E aqui é uma questão que você precisa trabalhar muito isso. Então, eu acho que se você quer realmente ver essa relevância, né, de ser um professor e ser, às vezes, até prestigiado, né, pelos alunos, porque tem uma questão de você querer envolver o emocional do aluno, você quer tratar, tem que fazer aqui mais que nunca. Sim, aqui mais que nunca. Mais que nunca. E eu acho que você tem esse prestígio aqui e tem esse caminho também para você progredir, que às vezes no Brasil é muito, você foi para os Estados Unidos, ok, dá aula de inglês. Aqui não, aqui você tem que ser realmente um profissional. Sim. Então eu acho que se você busca mesmo querer se qualificar e ser um profissional, querer se destacar, eu acho que esse é o caminho, sabe? Perfeito. Muito bom, Laís. Muito obrigada por compartilhar, né, a tua história e todas as dicas e como que funciona. Eu mesmo aprendi muito nesse podcast sobre isso. E, gente, não esquecem de compartilhar, né, com os seus amigos também. Dá um like aí pra nós e ativar a notificação lá no sininho. Ativa o sininho pra receber as notificações. Laís, obrigada novamente por participar. E vejo vocês na próxima. Valeu! Bye, bye.